Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da matéria de termodinâmica, essa parte de ciclos termodinâmicos que envolvem a primeira lei da termodinâmica e essa questão em especial ela trabalha com as transformações que são adiabáticas e essa parte das transformações adiabáticas eu digo sempre isso, assim, quando eu dou aula desse assunto que nas escolas de modo geral a maioria dos professores eles passam batido nessa parte do conteúdo e os alunos não aprendem, porque não veem direito. Aquilo que a gente não vê, como é que aprende, né? Eu gosto sempre de trazer à tona isso, né? Fazer essa observação, porque é um fato. Assim, qualquer lugar que você for do Brasil, esse conteúdo de transformações adiabáticas é pouquíssimo visto, quando é visto, né? Às vezes tem escolas que nem sequer chegam a trazer essa parte do conteúdo. Por isso que eu quis muito trazer esse vídeo para cá. Eu peguei da prova da Olimpíada IJSO. Eu tenho feito várias questões dessa Olimpíada aqui no canal, que são questões muito boas, elas preparam muito bem para qualquer dessas provas desses grandes vestibulares. Antes de começar a prova, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: no diagrama PV, mostrado na imagem, está representado uma série de processos termodinâmicos. No processo AB, 250 joules de calor são fornecidos ao sistema e no processo BD, 600 joules de calor são fornecidos ao sistema. Posteriormente, a partir do estado D, o sistema sofre uma expansão adiabática. É até importante grifar essa parte aqui, ó, ele vai sofrer uma expansão adiabática, não representada na imagem, com o coeficiente de Poisson. Essa aqui é a parte mais interessante dessa questão, é o grande diferencial dessa questão. O coeficiente de Poisson de 1,5, né, ou seja, a mesma coisa que 3 sobre 2, passando a um estado E com volume de 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, isso aqui eu vou até jogar aqui uma setinha para baixo. Isso aqui é o que a gente chama de VE, é o volume no estado E, com a pressão final PE. Aí ele quer que você calcule qual a variação da energia interna no processo ACD e a letra B ele quer saber qual a pressão final PE desse sistema. Aí vamos lá, gente. Essa questão ela é como se fossem duas questões em uma. Assim. A letra B é totalmente diferente da letra A. A letra A a gente resolve por ciclos termodinâmicos, que é só a primeira lei. A gente vai trabalhar com a primeira lei. Aí eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente ver esse gráfico e trabalhar tudo a partir dele. Aí a gente tem ó, o processo AB e o processo BD. Aqui no canal tenho feito algumas questões de termodinâmica. Acredito que alguém que já tenha assistido os vídeos anteriores já deve ter mais ou menos visto como é que é a pegada desse tipo de questão. O segredo, gente, é você separar os trechos. Né? Primeiro você faz a primeira lei da termodinâmica para o trecho AB e depois a primeira lei para o trecho BD. Fazendo assim não tem nem perigo de você errar questões como essa. A gente vai usar aqui a primeira lei só lembrando, caso algum de vocês ainda não esteja muito ciente da primeira lei, né? A primeira lei como é que se escreve? Né? Vou colocar aqui como observação só para relembrar o básico, né? A primeira lei a gente escreve como Q é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Né? Essa aqui é a formulazinha básica da primeira lei da termodinâmica. É isso que a gente vai fazer aqui. Aí a gente tem que fazer no processo AB. Né? Colocar aqui o processo do A para o B. Né? O processo AB, aí a gente vai fazer, né? O calor do A para o B é igual ao trabalho do A para o B mais a variação da energia interna do A para o B. Aqui a gente sabe bem que não acontece, olha só, o gráfico a gente vê que não tem variação de volume. Não tendo variação de volume, o trabalho vale zero, já que o trabalho é P delta V, né? Só lembrando que o trabalho é sempre P delta V. Se o delta V vale zero, logo o trabalho vale zero. Né? Isso aqui é tudo teoria, gente. Essa parte teórica, eu acredito que vocês que ficaram nesse vídeo devem estar por dentro, né? É importante que essas coisas teóricas estejam todas bem afiadas, né? Esteja tudo bem na ponta da língua, como se diz, né? Aí assim a gente encontra o delta U do A para o B, é o calor que foi fornecido do A para o B, que ele disse no enunciado. Ó. Ele falou no enunciado que era 250 joules. Então a gente já sabe quanto é que é o delta U do A para o B, que é de 250 joules. A gente guarda essa informação aqui, porque ela é bem importante para a gente. Feito isso, a gente já pode ir para o outro processo. Eu vou até fazer aqui do lado para a gente aproveitar bem o espaço aqui da folha, tá? O processo do B para o D. O B para o D ele é mais interessante porque ele envolve o trabalho, né? Aí o que a gente vai fazer? O calor do B para o D, ele é igual ao trabalho do B para o D,
mais a variação da energia interna do B para o D. Aí esse aqui é mais legal porque a gente realmente vai fazer o cálculo do trabalho, né? Vou até repetir aqui, ok? Do B para o D. Aqui a gente vai ter a pressão PB, né? A pressão P no ponto B, que é 8 ali, né? 8 vezes 10 na quarta. E aí vezes o delta V desse processo BT. Aí mais delta U de BD. Aí aqui a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre gosto de enfatizar isso. Aqui nos eixos existem fatores multiplicadores. A gente nunca pode se esquecer de pôr no cálculo os fatores que são multiplicadores. Aí aqui ele diz na questão que o calor que foi fornecido foi um calor de 600 joules. E aqui a gente já vai substituir os valores numéricos. Aqui vai ficar 600. Aqui é uma parte que tem que ser feita com bastante cuidado. A pressão 8 vezes 10 à quarta. O ΔV a gente faz pelo gráfico. Ó. Você vê que foi 2 por 5? Ó. Se foi do 2 por 5, a variação é 3. Só que é 3 vezes 10 a menos 3. A gente nunca pode esquecer de pôr o fator multiplicador. Pronto, já temos o trabalho. Né? O P, que é o vezes o ΔV. O ΔV é 3 vezes 10 a menos 3. Aí a gente soma com o ΔU de B para D. Ou seja, a gente vai ficar com 600. Aqui a gente vai ficar com 8 vezes 3, fica 24. E o 10 a quarta vezes 10 a menos 3 fica 10 elevado a 1. Né? Aqui nem precisava desse 1, mas aqui ser didático, dá para colocar o 1 ali para saber que é o 4 menos 3. Aí mais o delta U do B para o D. 24 vezes 10 é 240. Aí a gente já pode fazer o delta U do B para o D. Gente. O delta U do B para o D vai ser 600 menos 240. Aí quando você faz o 600 menos o 240, a gente vai ficar com 360 joules. 360 joules. Aí que a gente já pode ir para o ciclo, né? A gente sabe que quando a gente pega o ciclo A, B, D, é só fazer a soma. Ou seja, quando a gente faz o delta U do A, B, D, ele é a soma do delta U do A para o B com o delta U do B para o D. A gente faz a soma das variações de energias internas. É algo bem simples, né? Aí a gente vai fazer essa soma do 250 com 360. Quando a gente faz a soma desses dois valores, a gente encontra 610. Né? 610 joules. Aí aqui, gente, ele entra uma parte teórica que é bem interessante. Eu até já fiz outros vídeos aqui no canal fazendo exatamente isso. Não importa o caminho que você siga, gente. Se eu seguir por um caminho todo torto, dando piruetas aqui, não importa o caminho que eu siga, eu só preciso saber o ponto inicial e o ponto final. E sabendo o ponto inicial e o ponto final, a variação da energia interna vai ser sempre a mesma, porque ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ou seja, em outras palavras, esse 610 é a mesma coisa que o ΔU pelo caminho A, C, D. E era isso que a questão queria. Ela queria saber o ΔU no caminho A, C, D. É 610. É a mesma coisa que o caminho pelo A, B, D. Beleza, gente? A letra A está respondida, certo? Bem tranquila, essa que é clássica, né? Toda questão de termodinâmica de ciclos, você resolve dessa forma. Assim. Essa aqui é a maneira bem tradicional de resolver questões de ciclos, né? Agora a gente vai para a letra B, que é mais interessante. Gente. A letra B, a gente precisa se lembrar da chamada equação de Poisson. A equação de Poisson, os alunos têm muita dificuldade de aprender, gente. E aí, sem ela, você não consegue desenrolar a letra B. Ela é super importante aprender a equação de Poisson. O que diz a equação de Poisson? Ela diz que o P que multiplica V elevado a gama é uma constante. Isso aqui é o que a gente vai precisar para poder responder a letra B. Onde esse gama é a chamada constante de Poisson, que foi dado na questão. P é a pressão e o V é o volume. Ou seja, o que a gente vai fazer? Sim, lembrando que isso aqui é quando você tem transformações adiabáticas, que é o caso dessa questão. Você usa a fórmula de Poisson, a equação de Poisson, em transformações que são adiabáticas. Beleza? Isso aqui é a parte teórica que você precisa para poder responder essa questão na letra B. Né? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uns cálculos e aí você tem que estar bem por dentro desses cálculos com potências fracionárias. Né? Aqui você vai ter uma potência que é uma fração. A gente vai fazer ó, P, D vezes V, D elevado a gama é igual a P, E vezes o V, E elevado a gama. E aí pronto, agora a gente vai substituir os valores. Ó. O P, D, a gente sabe, ó, o P dele vale 8 vezes 10 a quarta. Tá lá no gráfico, a gente substitui a partir do gráfico. 8 vezes 10 a quarta
Esse VD a gente também sabe. A gente substitui a partir do gráfico, que é 5 vezes 10 a menos 3 elevado ao gama, que é 3 meios. Lembrando aqui que o gama foi dado na questão que vale 3 sobre 2, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Aqui a gente vai elevar a 3 sobre 2. Vou até voltar no gráfico para você ver que o VD de fato é isso, ó. 5 vezes 10 a menos 3 é o volume do ponto D. E aí pronto, ele disse que o ponto E não está na figura, não aparece na imagem. E aí a gente vai fazer aqui, ó, o PE, a gente vai substituir, que é o que a gente quer, e a questão ela deu o VE. A questão falou que o VE vale 20 vezes 10 a menos 3. Aí a gente só substitui. Vai ficar 20 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é elevado a 3 sobre 2. Pronto, a gente só precisa desenvolver essa continha aqui que a gente chega na nossa resposta. O que a gente faz? Aqui a gente faz o seguinte, a gente isola o PE e passa esse 20 dividindo para se utilizar as propriedades, gente. As propriedades de potências, nessa hora, é muito importante. Eu sempre gosto de brincar com os alunos assim, em sala de aula, né? Que muitas vezes o problema que a galera tem com física não é nem a física em si, gente, é a matemática básica. Porque aqui, se você não estiver bem por dentro da matemática básica, você se enrola nessas contas. Aqui a gente vai usar aquela propriedade básica, que quando você tem uma divisão e nessa divisão você tem os expoentes iguais, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a divisão, né, como uma fração e elevar a mesma potência. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Ó. Vai ficar 8 vezes 10 à quarta. Aqui eu vou até abrir um colchete para ficar organizado. Ó. Fica 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser elevado a 3 sobre 2. Aí aqui é maravilha, gente. A gente pode cortar o 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Dá para simplificar o 5 com o 20. Fica 1 em cima, 4 embaixo. E aqui já está quase que concluída a nossa conta. Vai ficar PE igual a 8 vezes 10 à quarta, que multiplica 1. E aqui eu vou até, inclusive, fazer outra coisa sensacional. Gente. Vou até para um colchete aqui. Vou deixar como um colchete para ficar bem organizadinha essa conta. 1 sobre 4, gente, a gente sabe que é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, né? É 1 sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios. E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade da potência de potência, que a gente só multiplica os expoentes. E aqui eu já vou fazer direto, para a gente não ter que fazer um passo a mais aqui, né? Não escrever mais um outro passo. Aí a gente vai ficar simplesmente com 8 vezes 10 à quarta, que multiplica 1, ó, 1 ao cubo é o próprio 1, e 2 ao cubo fica 8. Ó. Ali vai ficar simplesmente 2 ao cubo, que é 8. Aí é que a gente simplifica 8 com o 8, e assim a gente chega na nossa resposta. Qual vai ser a nossa resposta? A pressão no ponto E vai ser 1 vezes 10 à quarta Pascal, que é a unidade que foi posta para essa questão. Né? A gente usa a unidade que está nessa questão. A unidade dela é Pascal, então a resposta fica em Pascal. Beleza, gente? É muito massa, né? Com isso concluímos essa questão, né, que traz esse conteúdo que, como eu falei, é pouquíssimo visto, né? A maioria dos alunos tem dificuldade com ele porque não vê muitas aplicações, né? Normalmente a galera passa batida nesse conteúdo aqui, mas ele é importante, principalmente para essas grandes provas, né? Como ITA, IME, FOM, Escola Naval, costuma cair esse tipo de questão nas provas. Espero que você tenha entendido direitinho, não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!